Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. O texto para nossa breve reflexão encontra-se hoje em João, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 39 e 40, diz assim: Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João Batista, no início, e ficou ali por algum tempo. Glória a Deus por essa palavra. Os fariseus, o contexto aqui, irmãos, é a parte a qual Jesus explica que ele é o bom pastor e que dá a vida pelas ovelhas. E ele chama a atenção dos fariseus pelas obras que ele havia realizado, que eram obras que salvavam vidas e não atavam fardo pesado sobre as pessoas. O Senhor Jesus confrontava diretamente esse público que era formado pela liderança religiosa e política da época, que explorava o pobre e o necessitado, oprimindo eles com fardos muito pesados, inclusive financeiros. Bom, e eu quero trazer isso para o nosso contexto hoje. Quero fazer algumas aplicações pertinentes. E eu quero falar para vocês, eu senti isso uma outra vez, a qual eu ministrei, mas eu sinto um temor muito grande ao pregar essa palavra. É a segunda vez que o Senhor me traz ela e Ele me trouxe ela de uma forma diferente hoje. Gostaria que vocês prestassem atenção. Ele fala assim: novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Irmãos, na caminhada nós vamos encontrar. Billy Graham fala que, na verdade, C.S. Lewis fala que se nós não encontrarmos o diabo no meio da caminhada, nós estamos caminhando para o lado errado. Na nossa caminhada nós vamos encontrar pessoas que são contra nós, só pelo fato de nós aceitarmos Jesus, só pelo fato de Deus se agradar como filho. José foi tratado dessa forma pelos irmãos, e aqui eram os fariseus, nem eram tão próximos, mas às vezes nós vamos ser tratados por pessoas que têm influência sobre nós na questão familiar. E por que eu falo isso? Bom, eu vou chegar lá. Mas o Senhor é bom, o Senhor nos conduz, sabe, de forma que nós possamos fazer a obra dele, de forma que nós possamos se achegar a ele e cada vez nos tornar mais íntimos dele, pela súplica e pela oração, porque esses momentos de dificuldade, eles provocam em nós uma necessidade de clamor. Uma necessidade que gera, sabe, dentro de nós um espírito de oração, como está em Zacarias, capítulo 13. Esse espírito de oração, ele pode, sabe, trazer a nós algo espetacular. Eu gosto de Hebreus capítulo 10, versículo 20, que fala que pela morte de Jesus, Deus abriu um novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é o lugar santíssimo, onde nós podemos falar, o véu se rasgou. Falar com o Pai sobre as nossas aflições e sobre tudo que tem acontecido conosco, para que nós possamos ter uma postura correta mediante a dor e o sofrimento que é imposto para nós. Vai haver perseguição, vai haver humilhação, mas também vai haver vitória e vai haver escape. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Deus é fiel e Ele não dá tentação a nós que não seja humana. Antes, contudo, nos fornecerá o escape. O escape é um caminho que é uma saída. Ele forneceu para Jesus e fornece para todas as pessoas que tentam, sabe, incessantemente agradar o seu coração. Pessoas que caem em armadilhas, pessoas que caem em armadilhas. Quando nós estamos em Jesus, dentro do caminho, a armadilha não prospera. Eu quero repetir isso. Armadilha nenhuma prosperará contra a minha e a tua vida. E perceba, por que o Senhor permitiu então, Arson? Para te conduzir ao propósito. Sim, tudo isso que tem acontecido na sua vida, meu irmão, minha irmã, eu tenho uma plena convicção de que Deus está falando com alguém através dessa mensagem. Sim. Tudo isso que está acontecendo, toda a afronta, toda a humilhação, tudo que você passou é para que você conheça o coração de Deus. Deus está te conduzindo para que você conheça o sentimento dele com respeito à sua pessoa. Sim, ele te ama muito.
Ele te ama. Como conhecer o Deus que fornece o escape se eu não estiver num lugar sem saída? Como conhecer o Deus que dá livramento se não houver, sabe, o mal tentando a todo custo me colocar a nossa vida em perigo? Como conhecer o Deus que livra se a minha vida não estiver em perigo? Como conhecer, ter um encontro com os anjos do Senhor se o diabo não estiver atormentando? Como? Bom, Deus te ama. E você vai perceber que é desde a sua infância. Quando tudo isso acabar, esse processo, e você chegar à promessa, você vai perceber que Ele te amou em todo o processo. Você vai ver que Ele é fiel. Você vai constatar o que Davi escreveu em Salmos 23, versículo 5. Bondade e amor da parte do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Na verdade, eles já te seguem. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã. E às vezes nós nem percebemos. Isso tudo que está acontecendo está te conduzindo ao propósito. E qual que é o propósito? Foi para o outro lado do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele tem uma tipologia, às vezes até uma misticidade, quando se fala da palavra de Deus. Muitas coisas aconteceram ali. Josué abriu o Rio Jordão para o povo passar, trazendo assim uma recordação e uma lembrança ao povo de Israel, colocando e coroando ele com a liderança que estava sobre Moisés, quando ali em Êxodo 14 ele abriu o mar para que o povo passasse, sim, para aquele da fuga do Egito. Então aquilo remetia de forma estrondosa, sabe, ao povo israelita, porque agora eles eram liderados por Josué, e Josué naquela época ainda não tinha apoio de todos. Duvidavam porque ele era mais um guerreiro do que propriamente um libertador, como Israel eram funções diferentes, chamados diferentes. Também Naamã, se eu não me engano, 2 Reis capítulo 5, conta a história de Naamã. Deu sete, ali Deus quebrou o orgulho de Naamã, um capitão sírio que foi ter com Elias, e Elias nem abriu a porta para ele, mandou o funcionário atender e mandou ele dar sete mergulhos para que ele fosse curado da lepra. E a lepra, ela tem a tipologia do pecado, é a hanseníase. E também, para te falar a verdade, por isso essa passagem o Senhor me trouxe, é a passagem que eu mais gosto, a qual o povo presenciou em João capítulo 3, a Trindade, a Santíssima Trindade completamente junta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando João Batista diz que Jesus chega, ele é o primeiro a reconhecer o senhorio de Jesus, porque ele foi criado e, assim, claramente Jesus tinha um carinho enorme por seu primo, que era primo. João Batista, nascido da sua tia Isabel, fazia parte da família e era considerado ali o último profeta que veio do Antigo Testamento. Com o seu comportamento peculiar, ele fala assim: eis que vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João capítulo 1, versículo 29, se eu não me engano. Mas eis que vem aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então abre-se o céu, uma voz diz, e vem o Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus. E essa voz fala: este é o meu filho, a qual eu me agrado muito. E nós todos nos agradamos dele, não é verdade, meus irmãos? Porque pela morte dele há um novo e vivo caminho, a qual nós podemos ouvir essa mesma voz. E quem já ouviu a voz de Deus, nunca mais se contentará, até que tenha um encontro real, face a face com ele. Quando eu falo real, é de ver os olhos, assim como Moisés viu. O que Moisés não viu é o que nós queremos ver. Bom, mas o que eu quero falar com isso? Ele fala assim, perto do lugar onde João Batista batizava no início. O Senhor, e aqui é a parte que eu creio que o Senhor quer falar ao coração de alguém. O Senhor às vezes faz nós nos voltarmos a lugares que nós não queremos. O Rio Jordão, se eu pudesse dar a tipologia dele, ele seria o rio de Deus que corre do trono de Deus aqui na terra, claramente. É o rio que cura da lepra, é o rio que se abre
para um novo caminho. Isaías capítulo 48, capítulo 43, versículo 18 e 19, não percebe os que eu faço? Eis que abro um caminho no meio do deserto, eis que crio algo novo. O Senhor está criando algo novo para a vida de alguém, mas para isso é necessário visitar o passado. É necessário que haja cura. Mas não se preocupe, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estará lá. A voz do Pai te guardando de todo o mal. O Espírito Santo dirigindo os teus passos e encorajando. E o sangue de Jesus purificando e curando de tudo. É necessário, às vezes, ter um rompimento com o passado. E às vezes Deus sabe que nós não conseguimos. Eu sei que eu estou pregando para alguém aqui que não consegue ter um rompimento com o passado e por isso sofre muito. O Senhor sabe como que está o seu coração e Ele te ama. Ele te ama muito. Muito. Você não tem noção. E essa jornada, tudo isso que você está passando, é justamente para te conduzir a esse lugar de cura, sim, também de reviver o passado, mas também de uma experiência sobrenatural, tanto com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Você vai sair de lá mais forte, mais firme. E mais do que isso, quando você olhar para trás, não sentirá mais dor nenhuma. Que o Senhor lhe abençoe, que essa mensagem possa ficar com uma breve reflexão. Que Deus abençoe. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.